Indo dormir com o Espírito Santo. O Espírito Santo intercede por nós quando nós não sabemos como orar. Romanos capítulo 8, verso 26 e 27. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, seja muito bem-vindo a mais um devocional Indo Dormir com o Espírito Santo. Eu sou o pastor Eli Enai e já incentivo você, permaneça conosco até o final desse vídeo. Estaremos então ali orando, intercedendo, buscando a presença do Senhor, e que você possa, nesta noite, lançar toda a ansiedade, toda a fadiga, toda a canseira aos pés do Senhor Jesus. Nesta noite eu quero falar sobre uma das passagens bíblicas mais consoladoras da Bíblia. Existem momentos na vida do ser humano, todos nós vamos passar por esse momento, em que faltam as palavras ou que as palavras não resolvem, e há dias em que nós sabemos que precisamos orar, precisamos buscar, mas não temos força ou não temos as palavras corretas, não sabemos como fazer para entrar na presença do Senhor. Há momentos também em que a dor é tão profunda, as decisões são tão difíceis que nós não sabemos sequer por onde começar, como fazer, como ser correto diante do Senhor, e parece que se formos orar, as nossas orações não passarão do teto. Mas é exatamente aí que o Espírito Santo intercede por nós. Ele manifesta mais uma das suas obras. A palavra não diz que ele se afasta ou que ele nos deixa sozinho. Pelo contrário, quando estamos fracos, aí o Espírito Santo entra em ação para nos renovar e ele intercede por nós. O Espírito Santo, ele conhece as nossas limitações, ele sabe até onde vai as nossas forças, até onde nós podemos aguentar. Veja que o apóstolo Paulo ele começa dizendo: o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Observe que o apóstolo não diz que ele condena as nossas fraquezas, mas que ele nos ajuda. Ele não se afasta. O Espírito Santo, meu irmão, sabe que somos humanos e sabe que existem dias em que nós não conseguimos sequer organizar os nossos pensamentos. Quem de nós não programou o dia, mas de repente chega e trava aqui, trava ali, trava lá, e há aquela confusão? Muitas vezes nós nos vemos dessa maneira. Porém, o Espírito Santo nunca abandona os que são de Cristo, os que foram comprados, lavados pelo sangue de Jesus e entregaram a Ele a sua vida. O apóstolo Paulo ele continua dizendo: porque não sabemos como havemos de pedir como convém. Quantas vezes isso acontece? Nós estamos orando para que uma porta permaneça aberta, quando o Senhor sabe, o Espírito Santo sabe que o ideal, o melhor é que aquela porta se feche, porque aquela porta está nos fazendo mal ou nos causaria um mal ainda maior. Muitas vezes oramos pedindo uma intervenção em determinadas situações e queremos que Deus faça de alguma maneira. Alguns de nós às vezes queremos sugerir ao Senhor o que Ele deve fazer na nossa vida, o que Ele deve fazer naquela situação, mas o Senhor está preparando algo muito melhor. O Espírito Santo, meu irmão, ele vê o que nós não vemos. Nós enxergamos o presente, enxergamos as circunstâncias atuais, mas o Espírito Santo do Senhor,
além de Ele saber o que está acontecendo aqui, nos sustentar, nos consolar e nos fortalecer no presente, Ele conhece o todo. Ele sabe até onde nós podemos chegar e Ele sabe aonde Deus quer nos levar. Então é importante de nós entendermos esta palavra para que sejamos maduros, para quando formos orar, não apenas de palavra, mas de coração, dizer: Senhor, estabeleça a tua vontade, faz o teu querer, Senhor, confiar plenamente no Senhor. Muitas vezes, quando a gente vai falar com os jovens e falamos, ore pedindo que o Senhor abençoe, que te dirija, que te dê um bom casamento, um bom matrimônio, aquele jovem diz assim: mas e se o Senhor me trouxer alguém que eu não gosto, alguém que eu não acho bonito? Não tem como ser desse jeito. O Espírito Santo tem para nós o melhor, que vai ser agradável, que vai ser perfeita vontade de Deus. Então precisamos confiar plenamente no Senhor, confiar plenamente que amanhã Deus estará presente, que hoje à noite o Senhor cuidará e que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Por isso, meu amado irmão, o Espírito Santo, ele contempla, ele conhece a história toda, ele sabe aonde quer nos levar. E quando a nossa compreensão termina, a intercessão do Espírito Santo permanece. A intercessão do Espírito Santo continua. Louvado seja Deus. E o Espírito, ele sempre ora segundo a vontade de Deus. Porque ele conhece, a palavra diz que ele sonda e esquadrinha o coração do Pai. Aleluia! E traz até nós aquilo que nós precisamos. Olha como o apóstolo Paulo termina esse texto, ele diz assim, segundo Deus intercede pelos santos. O Espírito Santo de Deus, ele intercede segundo a vontade de Deus para nós. Que segurança maravilhosa, meu irmão. Às vezes, a nossa oração, e eu posso dizer, a nossa fé, ela funciona em conformidade com as circunstâncias. A nossa fé muitas vezes está atrelada ao medo, porque eu estou com medo, a minha fé fica abalada, porque eu estou angustiado, eu não sei o que vai acontecer, a minha oração flui de uma maneira, mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele crê que todas as coisas são possíveis, pois é Ele mesmo quem executa. Então nós precisamos tirar a nossa confiança no recurso que estamos vendo, na situação que estamos vendo, tirar a confiança dali, seja a confiança ou seja o medo. Se você nesta noite está confiando em algo que está nas tuas mãos, não é o correto. Se você está confiando ou está em angústia pela situação, pela gravidade da situação, também não é o correto. Coloca a tua confiança, a tua esperança no Espírito Santo de Deus, em Jesus Cristo, que nos garante a vitória. Aleluia! Louvado seja Deus. O Espírito Santo, ele nunca erra na intercessão por nós. Aleluia! Ele nunca erra, porque ele não está atrelado ao que está acontecendo. Ele sabe todas as coisas e tem o poder de mudar. Então, nós precisamos colocar a nossa esperança, a nossa confiança em Jesus Cristo. Aleluia! Pois a intercessão do Espírito Santo, ela é perfeita e alinhada com a vontade do Pai. Louvado seja o Senhor Jesus. E eu quero dizer para você, sempre que for orar, evita orar conforme as circunstâncias, não permita que o medo tome conta da tua oração. Não permita também que a euforia do que você está, que coisa, estou com recurso, está funcionando, que essa euforia dirija a tua oração. Peça que o Espírito Santo guie você em oração, para que as tuas ações sejam passos firmes, que as tuas palavras venham a acontecer, que aquilo que sai da sua boca seja como uma flecha certeira, que acerta o alvo. Glória a Jesus. Jesus, ele nos ensina
a não depender de nós mesmos, ou pelo menos depender menos de nós e depender mais do Espírito Santo. Né? Que a nossa parte seja confiar no Senhor. Aleluia! E aquilo que vier às nossas mãos para fazer, claro que o faremos com excelência, como para Deus diz a palavra, mas confiando que a nossa vitória vem do Senhor. Nós vivemos uma geração que valoriza muito a capacidade humana, que é realmente extraordinária, mas a vida cristã, ela não é sustentada pela nossa capacidade, ela é sustentada pela presença, pela graça, pelo poder de Deus. O cristão, o crente genuíno, que confia em si mesmo, está condenado ao fracasso, porque as nossas forças e as nossas capacidades, por maior que sejam, são incapazes de vencer o inimigo das nossas almas. A palavra diz que o inimigo anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E o inimigo, ele é poderoso, ele tem as suas artimanhas, ele tem as suas armadilhas, as suas tentações, as suas setas. E o ser humano natural não o vence. Por isso nós precisamos confiar plenamente que o Espírito Santo de Deus, que intercede por nós junto ao Pai, Ele também nos ajuda, Ele também nos fortalece e é Ele quem nos guia e nos dirige a uma vida vitoriosa. Louvado seja Deus. Até mesmo a nossa oração, irmão, ela depende do Espírito Santo. É isso que eu estou passando para você. E isso nos mantém humildes, dependentes, sensíveis do Senhor Jesus. Aleluia! Todo ministro, todo pregador, todo pastor que já tem uma caminhada na frente de algum rebanho vai concordar comigo. Quantas vezes você ora, você busca, você jejua e você pensa, agora estou poderoso e agora vai acontecer e parece que não acontece. Aí passa o tempo e de repente lá em algum momento que você estava se sentindo fraco, parece que não estava vencendo, que não estava lutando, que não estava avançando. Lá vem o Espírito Santo e faz o extraordinário. Ah, meu irmão, e isso não acontece só na vida do pastor, acontece na vida também do rebanho, de você que é servo do Senhor Jesus, você que é uma ovelha de Cristo, assim como eu. Isso também acontece com a gente. No nosso dia a dia, quando parece que estamos fracos, o milagre acontece. E a palavra diz, diga o fraco, eu sou forte. Quando estiver se sentindo fraco, saiba, é ali que o poder de Deus se aperfeiçoa. Louvado seja Deus, é ali onde nós vemos os milagres acontecer. O Espírito Santo, ele nos conduz a uma oração mais profunda. Quando nós dedicamos tempo à presença de Deus, a nossa adoração, a nossa oração, ela vai amadurecer. Então nós paramos de orar apenas por necessidades imediatas e nós começamos a clamar pela vontade plena do Senhor. Aleluia, sabendo que a nossa vida, ela tem uma continuidade, que não é uma luta no dia de hoje, que não é um fracasso no dia de hoje, que não é um fracasso num ano que acabou com a tua vida. Não, não, de jeito nenhum. Aleluia! Aquele que tem intimidade com o Senhor sabe que você pode, de repente, aos olhos humanos, ter fracassado em alguma área da tua vida. Mas com Deus você se levanta. A palavra diz que o justo cairá 7 vezes ao dia, mas em todas elas o Senhor o levantará. Aleluia! O Espírito Santo não deixa os seus filhos, aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo, sozinho e não os deixa prostrado. Hoje o Espírito Santo do Senhor te renova e te fortalece. Louvado seja Deus! A nossa vontade, meu irmão, quando começamos a nos aproximar do Espírito Santo, ela começa a ser moldada com a vontade de Deus e começa então a se cumprir aquela palavra, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos
pela palavra. Você começa a ler, começa a estudar a palavra de Deus, orar, buscar a presença e o Espírito Santo começa a moldar você conforme a sua vontade para ser um vaso de honra, um vaso de bênção, um vaso vitorioso. Aleluia! Quem sabe, meu amado irmão, hoje você tenha muitas coisas pelas quais orar, muitas necessidades, talvez familiares, ministério, decisões, projetos, sonhos, né? Saiba de uma coisa, o Espírito Santo de Deus, ele conhece exatamente o que está em seu coração. Ele sabe o que vai no seu coração. Porém, mais do que isso, ele sabe o que vai no coração do Pai, o que o Pai tem para nós, o que o Pai tem para você. Aleluia! Ele conhece as lágrimas que ninguém viu, ele conhece as lutas que você está enfrentando, que ninguém sabe, mas ele sabe. E ele diz para nós nesta noite e diz para você, aleluia, permaneça firme, permaneça orando, permaneça clamando, porque o Senhor dará vitória. Louvado seja Deus. Quando você dobra os seus joelhos, o Espírito Santo já está com você. Não existe uma oração que você faça sozinho. Mesmo que você pense, não estou sentindo a presença, parece que essa oração está tão fraca. Saiba, o Espírito Santo de Deus está contigo. Neste momento, eu quero, juntamente com você, estar orando e pedindo a presença do Espírito Santo. Amado Deus, Pai Celestial, na Tua presença, Senhor, juntamente com os Teus filhos que entraram, Senhor, no nosso canal, Paizinho, para buscar, Senhor, a Tua presença, para ouvir a Tua palavra, para serem edificados e para invocar a presença do Espírito Santo. Vem sobre nós, Senhor, vem sobre a nossa casa, vem sobre a nossa família, intercede por nós, Espírito Santo de Deus, junto ao Pai, que a sua vontade que é boa, que é perfeita e agradável, se cumpra na nossa vida, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Um prazer, uma alegria estar junto com você no dia de hoje. E eu quero dizer algo para você. Muito obrigado por estar participando, por estar fazendo parte desse nosso canal, que é um trabalho árduo. Diariamente, nós temos 2 momentos, a leitura da Palavra de Deus pela manhã, às 6 horas, e às 19 horas, então, o nosso devocional. É um trabalho bastante puxado. E eu gostaria de pedir a você que se inscreva no canal, que compartilhe essa palavra, se ela toca o teu coração, envie para os teus amigos. Se você não sabe fazer isso, peça alguém mais jovem, peça alguém que saiba. Se você assiste na televisão, entra também lá nos comentários, se inscreva no canal, faça esse esforço e você nos ajuda a propagar o Evangelho. Deus te abençoe e durma com o Espírito Santo.